por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo em tanta dor naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou. Sozinho ali o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Enfim terminará, e em meio aos santos subirei, sua face eu contemplarei.
E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram os discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comermos a Páscoa? Então enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhe: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa aonde ele entrar. O mestre pergunta: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes dissera, prepararam a Páscoa. Marcos, capítulo 14, versículo 12 a 16. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, os deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até o dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando-se, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Quando ele estava falando, chegou Judas Iscariotes, um dos 12, uma grande quantidade de gente com espadas e paus, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciões. E o traidor que entregava lhe dará um sinal, dizendo: A quem eu beijar, esse é, prendei-o, levai com segurança. E aproximando-se, logo lhes disse: Mestre, mestre, e o beijou. E em seguida lhe lançaram mão e o prenderam. E desembainhando a espada, um dos que estavam ali atacou a um criado do sumo sacerdote, e lhe decepou a orelha. Mas Jesus respondeu, dizendo-lhes: Com um ladrão saíste contra mim com espadas e varas para me prender-lhes. Todos os dias estava entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso aconteceu para que a Escritura se cumpra. Então seus discípulos o deixaram e fugiram. Marcos 14, 53 a 65. Jesus perante o Sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquecendo-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus,
mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada responde ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Evangelho de Marcos, capítulo 15, do verso 1 até o verso 15. Assim está escrito: Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos e escribas e todo o sinédrio e, amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei, então, deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Marcos 15, 16, 21. Jesus entregue aos soldados. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todos do destacamento, a turma toda do destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma corda de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiam com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. E obrigaram a Simão e Cirineu, que passava vindo do campo,
pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Marcos 15, 22 a 32. Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram. A inscrição que motivava a condenação dizia: o rei dos judeus. Crucificaram com ele 2 bandidos, um à direita e outro à esquerda. Cumpriu-se assim a passagem da Escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Os que iam passando injuriavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: olá, tu que destrói o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Desta maneira escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo uns aos outros: salvou a outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. A hora nona chamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu e beber uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta do caniço. Deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos, Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre eles Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor de José e Salomé, os quais, quando Jesus estava na Galileia, acompanhavam, serviam, e além dessas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Marcos 15, versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. O sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentando ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizadas. Eles, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto. Mas ide, dizei aos discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá verei como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, pois estavam possuídas de temor, e de assombro e de medo.
nada disseram a ninguém. Marcos 16, de 1 a 8. Marcos capítulo 16, versículo 9 ao versículo 11. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que tinha visto, eles não acreditaram. Marcos capítulo 16, versículos 12 e 13. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos 16, versículos 19 e 20. Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início ao nosso culto, hoje, culto domingo de Páscoa, onde o culto tem sido um pouco diferente dos normais, não é apenas a mensagem, os irmãos tiveram já aí a participação de outros membros da igreja, lendo alguns versículos que fazem referência à morte e à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos terminar então o culto com essa meditação, com essa mensagem, que está em 1 Coríntios capítulo 15. Mas antes eu convidaria todos os irmãos a orar comigo. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Pai, por esse dia tão especial. Não que nós não recordamos da ressurreição do nosso Salvador nos outros dias da semana, dos meses e do ano. Mas hoje o mundo, quer queiram ou não, precisam lembrar que Jesus Cristo ressuscitou. E hoje estamos aqui, ó Pai, para proclamar essas verdades. Abençoa-nos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem dessa noite tem como título O Deus que morreu, mas ressuscitou. E eu gostaria de convidar a todos a abrir suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler todo o texto. 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos,
então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao que ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja todos em tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto? E se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E com que corpo vêm? Insensato! O que semeais não nasce, senão primeiro morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória das celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua e a outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Num abrir e fechar de olhos,
ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus abençoe esse texto tão precioso no coração de cada um dos irmãos. Irmãos, mais ou menos em 1822, o filósofo Nietzsche decretou a morte de Deus. Ele disse: Deus está morto. Com isso, ele desejava libertar o homem das amarras que o prendia. Ele dizia que, se não há um Deus, se Deus morreu, o homem não tem para quem prestar contas. E isso levou então o homem a buscar todo tipo de satisfação pessoal, onde não havia mais medo de qualquer consequência. Ora, se Deus está morto, o que será de nós quando morrermos? A resposta parece clara. Se Deus está morto, logo, todo homem ao morrer também deixará de existir. Todo ser humano ao morrer não mais existirá. O que Nietzsche não percebeu foi que, de fato, Deus morreu, mas ressuscitou. A sua morte foi decretada não pelos homens, mas Deus decretou a morte do próprio Deus. A morte de Deus aconteceu para que o homem pudesse retornar à vida. Retomar a vida. Ao retomar a vida, Deus traz aos homens a bênção da vitória sobre a morte. É isso que nós lemos aqui, acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Lendo novamente: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por Cristo Jesus, nós temos a vitória sobre a morte. A morte de Deus na cruz abriu ao homem que crê a vida eterna. João 3,16, todos nós conhecemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, talvez você esteja perguntando: por que eu estou falando que Deus morreu e ressuscitou, se nós lemos na Bíblia que quem morreu e ressuscitou foi Jesus Cristo? Mas Jesus é Deus. Lemos por exemplo, João capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ainda o versículo 14 do mesmo capítulo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória como a do unigênito Pai. Ainda mais, João 8:58, o próprio Senhor Jesus Cristo declarando essa verdade: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou. Desculpe, eu li o 56. Agora é o 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ainda mais, se nós formos ler Atos 20, versículo 28, o apóstolo declarando essa mesma verdade, no versículo 28 de Atos, capítulo 20, nós lemos: atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ora, se Deus comprou com seu próprio sangue, quem derramou o sangue na cruz? Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse: eu sou. Deus comprou sua igreja com o sangue derramado na cruz do Calvário. Nós sabemos que Deus, sendo trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor Jesus, vindo ao mundo, ele não deixou de ser Deus. Então, esclarecido isto, podemos continuar.
A obra expiatória de Jesus na cruz pagou o preço exigido por Deus. O preço que Deus exigia para que a ira contra o pecado fosse apaziguada. Nós lemos lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ainda Romanos 3, 25. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue uma propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E ainda 1 João, capítulo 4, versículo 10. 1 João 4, 10. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então Deus, para apaziguar a ira contra o pecado, mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, ele é crucial acerca da ressurreição. Já nos dias do apóstolo Paulo, muitos mestres diziam ou surgiram no meio da igreja negando a possibilidade de haver ressurreição. Eles diziam que não era possível uma ressurreição física. E nessa passagem do capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele nos dá a resposta a essa negação de alguns. As boas novas do Evangelho é que, sim, de fato, Jesus morreu pelos nossos pecados. E Paulo mostra as provas, as evidências dessa morte. Também mostra as evidências da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo que, segundo as Escrituras, Cristo morreu. E ele então fala a respeito, depois de toda a ressurreição, todas as testemunhas que tiveram contato com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala aqui no versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 15, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, depois de falar isso, ele diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Não, Jesus não morreu pelo pecado dele mesmo, porque ele mesmo não tem pecado. Mas depois de Paulo falar que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele fala da certeza de que Jesus Cristo também ressuscitou dentre os mortos. Esta é aquilo que nós lemos aqui no restante do capítulo 15, que nós acabamos de ler na sua totalidade. Jesus não morreu pelos seus pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados, porque Jesus, nele mesmo, não há pecado algum. Morreu para pagar a pena justa dos nossos pecados. Tudo ocorreu segundo as Escrituras, e o apóstolo Paulo afirma constantemente isto. E aqui Paulo ele não está mencionando as Escrituras do Novo Testamento, pois ela não estava escrita ainda. Mas aos escritos do Velho Testamento que apontam para esse evento maravilhoso. Por exemplo, Isaías 53, texto bastante conhecido, versículos 5 e 6. Mas foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E segundo as Escrituras, o versículo 4 fala a respeito do capítulo 15 de 1 Coríntios. O versículo 4 fala que o Senhor Jesus Cristo morreu e foi sepultado, segundo as Escrituras. E qual foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E o apóstolo Paulo aqui ele está se referindo a algo que foi profetizado também no capítulo aqui de 53 de Isaías, no versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto nunca fez injustiça,
nem dolo algum achou em sua boca. Está falando do sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua ressurreição também sendo profetizada. E nós lemos ali no Salmo 16, versículos 9 e 10. Salmo 16, 9 e 10. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que seu santo veja a corrupção. Claramente falando da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo ele continua falando nos versículos 5 a 7. Ali nós encontramos a lista de pessoas que tiveram contato com o Senhor Jesus Cristo após a ressurreição. São as testemunhas oculares. Pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, entre os primeiros, nós encontramos Cefas, o apóstolo Pedro, o discípulo que foi infiel, o discípulo que negou o Senhor Jesus Cristo, teve o privilégio de ser o primeiro a ver o Senhor Jesus. Depois, os 12. E embora os 12 não o viram todos de uma vez, lembre-se que numa ocasião Tomé não estava presente quando o Senhor Jesus Cristo apareceu, mas todos os 12 tiveram o privilégio de ver o Senhor Jesus Cristo. A expressão os 12 denota o grupo de discípulos, mesmo que em momentos diferentes, todos eles viram o Senhor Jesus. E depois Paulo fala que outros 500 viram o Senhor Jesus. Provavelmente esses 500 o viram na Galileia. Conforme Paulo fala aqui no versículo 6, né? Outros 500 viram, alguns inclusive que ainda estão vivos e alguns já morreram, mas viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Depois, Paulo segue a lista mencionando Tiago, e aqui não se sabe qual dos Tiagos foi que viu o Senhor Jesus Cristo. Talvez, provavelmente, o irmão do Senhor Jesus, porque o outro estava com ele, o viu na presença dos outros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, então, diz que, por fim, ele, o último, teve o privilégio de ver o Senhor ressurreto. O seu encontro foi fenomenal. Atos 9, lemos sobre a conversão do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo viu o Senhor ressurreto, e ali Paulo se tornou um crente, de perseguidor de crentes, Paulo passou a seguidor de Jesus Cristo. Após provar por testemunhas oculares a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo continua no seu argumento, e aqui em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 a 19, o apóstolo Paulo ele relaciona as consequências daqueles que negam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não ressuscitou, Paulo conclui que somos os mais infelizes de todos os homens por crer em algo que não existe. A nossa fé é vã, nós somos tolos. Mas esse é um argumento que Paulo levanta apenas para mostrar que a negação do fato de que Jesus Cristo ressuscitou fará da nossa fé não uma fé vã, mas uma fé sólida, robusta. Paulo não está dizendo que a nossa fé é vã, pelo contrário. Cristo ressuscitou. Versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele afirma, Cristo ressuscitou. A nossa fé não é vã. Ele é o primeiro dos que morreram a ressuscitar. Ele é a primícia dos que dormem. Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. A vitória de Cristo sobre a morte é a garantia que um dia todo aquele que crê na sua obra, todo aquele que depositou a fé em Jesus Cristo, também um dia ressuscitará. Não vai ser como, por exemplo, Lázaro, irmão de Marta e Maria, ou o filho da viúva de Naim, nem como a filha de Jairo. Todos esses, de fato, sim, o Senhor Jesus Cristo trouxe novamente a vida. Mas eles, em determinado momento da própria vida, vieram a morrer novamente. Mas se eles confiarem em Jesus Cristo, eles vão ressuscitar para toda a eternidade. E essa é a esperança de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança dos filhos de Deus. Nós temos uma viva esperança. A ressurreição eterna, essa virá para todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador.
serão ressuscitados para todo sempre. A morte que entrou pelo mundo por um homem foi derrotada por outro homem. Adão trouxe a morte, Jesus Cristo trouxe a vida. E aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor Jesus Cristo, nem mesmo vão experimentar a morte, mas serão transformados. Terão os corpos transformados. Porque carne e sangue, conforme o apóstolo Paulo fala, não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é corrupto, a incorrupção. Então os que estiverem vivos serão transformados. Mas antes deles, os que morreram serão ressuscitados. Por isso Cristo venceu a morte, nos trazendo a mesma certeza. Nós iremos um dia ressuscitar. Os nossos irmãos que já partiram para a glória ressuscitarão primeiro. E se nós estivermos vivos no arrebatamento, nós seremos transformados para sempre estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, todos juntos, ressuscitados e transformados, estarão para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Eis a grande vitória sobre a morte. Cristo ressuscitou. O Deus que Nietzsche tentou matar não morreu, está vivo. Nesse domingo somos lembrados que Jesus venceu a morte, venceu uma vez para sempre. O inimigo foi subjugado. Então nós podemos cantar o hino de vitória sobre a morte, que são os versículos versículo 54 a 57. Na verdade, o final do versículo 54. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. C.H. Mackintosh, falando sobre esse versículo, ele diz o seguinte: o que são a morte, a sepultura, a decomposição na presença de um poder como esse? Passar 4 dias morto é nada. Milhões que estão deteriorando por milhares de anos voltarão à vida em um instante e receberão imortalidade e glória eterna ao som da voz do bendito Senhor. Essa é a esperança de todo crente, essa é a esperança de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Esse cântico que o apóstolo Paulo menciona aqui é um cântico de zombaria. Os cristãos perguntarão: e aí, morte? Cadê a tua força? Onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê todo o seu poder? Diante do Cristo ressurreto, você não nos traz mais terror. Diante do Cristo ressurreto, nós não tememos mais você. Você foi derrotado para sempre e nós louvamos a Deus porque temos essa mesma certeza. Cristo ressuscitou, nós iremos ressuscitar também. Amém? Aleluia, glória a Deus por essa verdade. Essa é a nossa esperança. É uma esperança certa. É uma expectativa que está por breve a acontecer. Pela fé no Senhor Jesus Cristo, seremos ressuscitados eternamente. Pela fé no Senhor Jesus Cristo, temos a vitória sobre a morte. Temos vitória sobre a sepultura. Aqueles que morreram num trágico acidente aéreo, que tiveram seus corpos carbonizados. Aqueles que morreram em navio, náufrago, e que seus corpos se decompuseram no fundo do mar, serão restaurados. Não um corpo corruptível, como o apóstolo Paulo fala, mas incorruptível, para nunca mais se deteriorar. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte lançou o seu ferrão e provocou o seu próprio fim. Na cruz, ela foi derrotada. Agora, aquela que inspirava terror, inspirava medo sobre todos os crentes, não mais nos atemoriza, porque Jesus Cristo venceu a morte. Pela fé, temos a vitória sobre a morte. E o apóstolo Paulo, então, termina com um apelo final, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Tendo em vista, portanto, que a ressurreição é certa,
E a fé em Cristo não é vã, não é inútil. Paulo nos exorta a ficarmos firmes, inabaláveis, sempre abundantes, fazendo a obra de Deus, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é inútil, não é vão. A realidade da ressurreição muda a nossa expectativa sobre o nosso futuro. A realidade da ressurreição nos traz uma expectativa de prosseguirmos adiante. Oferece a cada um de nós a esperança, a firmeza, a certeza de continuar, de prosseguir, de ir adiante em meio a circunstâncias difíceis, em meio a situações aflitivas. Nós enfrentamos todas as dificuldades dos nossos dias, mas com a plena certeza, plena convicção que um dia estaremos para todo sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sempre isso em mente, lembrando sempre que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, vencendo a morte, para dar a nós a mesma certeza, podemos prosseguir dia a dia, sabendo que um dia estaremos para sempre com Ele. Esta é a grande mensagem da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nietzsche, quando decretou a morte de Deus, passou a viver uma vida completamente desoluta, devassa. E dizem que no final da sua vida, ele dizia que ele era o próprio Deus Baco, o Deus do vinho. Ele se dizia que ele ficou louco, completamente louco. E ele então se declarava o próprio Deus. A loucura daquele homem que quis decretar a morte de Deus o levou ao inferno. Se você está ouvindo essa mensagem, você ainda não depositou a fé no Senhor Jesus Cristo, não seja louco como Nietzsche, ou como muitos outros, que até podem dizer que Deus existe, mas não confiaram a sua fé na obra de Jesus Cristo. Eis a oportunidade, eis a oferta que o Senhor Jesus Cristo está colocando sobre a sua vida, sobre você nessa noite. Que você possa receber, reconhecendo que Cristo é o Salvador. Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, dando a Ele a vitória sobre a morte, dando a cada um que nele crê a mesma certeza, a mesma expectativa. Se nós não o encontrarmos com Ele nos ares através do arrebatamento da igreja, nós seremos ressuscitados e estaremos para sempre com Ele. Que Deus te abençoe nesse domingo de Páscoa e você possa declarar a todo aquele que você conhece, que não tem essa mesma certeza, que Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitando pode dar a você também, ao seu amigo, a mesma certeza. Amém? Que Deus abençoe e que você possa declarar em bom tom, em alta voz, Cristo ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, te louvamos por essa noite e por essa palavra tão especial que o apóstolo Paulo nos traz. Cristo, sim, de fato, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, vencendo a morte, dando a nós a certeza que um dia estaremos para sempre contigo. Ó Pai, te louvamos por essas verdades e que possamos vivê-la dia a dia para a tua glória. Em nome de Jesus. Abençoa a semana que estamos iniciando. Ó Pai, ajuda-nos a fazer a tua vontade. Proteja e guarda cada um dos seus, nos seus afazeres. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.